Então, boa noite. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, a doutora Karine, e eu fiquei responsável por falar sobre estenose da junção uretero-piélica. Quando a gente fala de estenose da junção uretero-piélica, a gente está se referindo a essa obstrução que ocorre entre a pelve e o ureter, onde ocorre uma dificuldade da drenagem do rim, e o que causa uma dilatação progressiva nessa parte coletora de pelve e cálices renais. Então, é uma causa de hidronefrose, ocorre mais frequente no sexo masculino, geralmente à esquerda, é onde a gente vê com mais frequência. A gente pode ter também uma associação de estenose de Jupe bilateral em até 40% dos casos, e pode ser responsável por uma das causas de infecção urinária na infância. A obstrução, ela pode ser intrínseca, como a gente vê aqui, uma pelve bem dilatada, um ureter bem estenótico, com uma obstrução intrínseca, que o ureter a gente consegue ver aqui para baixo. Ou a gente pode também ter causas de obstrução extrínseca, como vasos anômalos, que são frequentes em 15 até 25% dos casos. A gente vê aqui um vaso anômalo, vaso polar, causando uma obstrução na região da junção uretero-piélica. Dobras ureterais, às vezes dobras que a gente encontra aqui na região do ureter, também são causas de obstrução, assim como a implantação alta no ureter. Então, o ureter que está implantado aqui em cima, ele acaba não tendo uma drenagem adequada desse rim. Então, causam a dilatação, que é a hidronefrose. Outras causas menos frequentes são pólipos. Aqui a gente vê uma imagem endoscópica de presença de pólipos na região da junção uretero-piélica, e pregas valvulares fetais persistentes. Então, a gente vê um ureter serpiginoso aqui, bem na região da jupe, aqui a pelve, aqui o ureter, e o ureter com essas pregas valvulares fetais, que pode ser a causa da obstrução. Quando a gente pensa na patogênese da doença, a gente lembra que o broto ureteral ele se forma na 12ª semana de gestação e ele invade o blastema metanéfrico. Então, aqui o broto que se forma perto da região da bexiga, ele invade o blastema metanéfrico e começa a formar os cálices e a porção coletora do rim. E, nesse momento, pode ocorrer uma alteração de recanalização do ureter, onde não ocorre, então, uma passagem da urina, ocorre uma obstrução, ou então até uma alteração na transição da musculatura da pelve para o ureter, porque a musculatura pélvica é uma musculatura circular e o ureter é uma musculatura longitudinal. Então, essa mudança da musculatura ocorre bem nessa região da jupe. Então, uma alteração dessa mudança de musculatura, que pode persistir com pregas, com musculatura circular nessa região, faz com que essa região fique sendo uma causa de obstrução nessa junção. A recanalização incompleta do ureter é uma das causas intrínsecas e é a mais frequente em neonatos. E com isso, a gente pensa que a hidronefrose, ela, hoje em dia, o que é mais frequente, a gente fazer um diagnóstico já pré-natal. Quando a gente tem, então, um diagnóstico pré-natal de hidronefrose, a gente entra num diagnóstico diferencial de várias doenças que causam hidronefrose, não só a estenose de Jupe. Então, mais de 70% das dilatações renais, elas acontecem entre a 28ª até a 32ª semana. Você pode ter falso positivo no ultrassom pré-natal em 9 a 22% dos casos e confirma-se o diagnóstico de hidronefrose no pós-natal e até 75% dos casos. Quando foi feito o consenso da Sociedade Fetal de Urologia, se observou que 30% das causas de hidronefrose ocorriam por uma obstrução da junção uretero-piélica. Aqui a gente pode ver as várias causas de hidronefrose, não só a estenose de Jupe, mas refluxo, válvula de uretra posterior, ureterocele, mas a estenose da junção uretero-piélica entra aqui em até 30% dos casos de hidronefrose pré-natal. E desse montante de hidronefrose pré-natal, 19 a 25% das crianças vão necessitar de cirurgia.
O diagnóstico pré-natal da hidronefrose e o manejo pós-natal é sempre muito discutido, né? E o diagnóstico antinatal, a Sociedade Fetal de Urologia, ele classificou em uma graduação dessa hidronefrose, para ver quais eram os casos que podiam dar preocupação para fazer um acompanhamento mais de perto desses bebês e quais eram os casos onde se podia fazer um acompanhamento mais tranquilo, sem muita preocupação com uma indicação cirúrgica possível. Ele classificou desde o grau 0, que é um rim normal, até o grau 4, com uma evolução com dilatação da pelve, dilatação dos cálices, como a gente vê que começa a aparecer aqui, até o grau 4, onde tem dilatação de pelve, dilatação de cálices e uma diminuição do córtex renal, que é o caso mais grave da hidronefrose nessa classificação. Dessa forma, a gente sabe que toda hidronefrose fetal exige um ultrassom pós-natal. E esse ultrassom pós-natal, ele tem que ser realizado no 3º ou 4º dia de vida. Por que isso? Porque é nessa fase que a criança atinge uma diurese fisiológica. Então, você precisa repetir esse ultrassom do diagnóstico pré-natal nessa fase, no 3º ou 4º dia de vida. Lembrar que o controle pós-natal é fundamental para os pacientes que têm hidronefrose pré-natal. O segmento desses pacientes, ele pode ter um baixo risco ou um alto risco, dependendo do diâmetro antero-posterior da pelve, que a gente chama de DAP. Quando a gente tem um diâmetro antero-posterior da pelve, que é essa medida aqui, que os ultrassonografistas fazem, quando é acima de 10 milímetros no 3º trimestre da gestação, a gente sabe que é um segmento próximo, vai ser necessário nesses pacientes. Já quando tem essa medida entre 5 e 9 milímetros, o risco é menor. Lembrar que as grandes hidronefroses sempre precisam de uma confirmação precoce. Não dá para liberar essa criança sem ter uma avaliação mais de perto quando a hidronefrose é importante. Então, se o primeiro ultrassom é normal, depois que a criança nasce, tem que repetir esse ultrassom com 1 mês, com 6 meses e com 1 ano. Isso quando você tem um diagnóstico de hidronefrose pré-natal. Por quê? Porque a gente sabe que 45% dos pacientes que têm um ultrassom pós-natal normal, com diagnóstico prévio pré-natal de hidronefrose, vão apresentar ultrassom alterado no segmento. Por isso a importância, mesmo com ultrassom pós-natal normal, tem que repetir esse ultrassom, fazer um segmento por um período até 1 ano de idade dessa criança. As hidronefroses pela Sociedade Fetal de Urologia, grau 1 e 2, tem um risco de 30%, enquanto os grau 3 e 4 passam a ter um risco de 96%. A gente tem que lembrar também que a maioria das hidronefroses são transitórias. Por quê? Por uma imaturidade das fibras musculares que alteram a peristalse do ureter e da pelve, fazendo com que esse rim não esvazie da forma mais adequada, e conforme o bebê vai se desenvolvendo, isso vai melhorando, o esvaziamento da pelve vai se tornando melhor, e pode ter períodos também com aumento de diurese, pode ter o efeito hormonal, e tudo isso vai fazer com que tenha uma hidronefrose transitória nesses pacientes. Então, no manejo pós-natal, a gente tem esses dados aqui importantes para o risco de intervenção cirúrgica nesses pacientes. Então, quando você tem um diâmetro antero-posterior da pelve, a partir de 20 milímetros, já é um número que tem que chamar a atenção, porque aí começa a aumentar o risco da intervenção, desde 29% até 100%, quando esse diâmetro passa a ser 50 milímetros. Esse estudo, esse consenso multidisciplinar, foi uma forma de tentar uniformizar a classificação das dilatações do trato urinário, de forma de estabelecer uma comunicação entre as especialidades, para saber que momentos que deveria ser feita uma investigação maior nesses pacientes, quais eram os dados importantes, os parâmetros importantes do ultrassom. Então, nesse consenso,
vários aspectos foram relevantes. O que a avaliação do ultrassom, não só o diâmetro anteroposterior da pelve é importante, mas se tem dilatação de cálices, se é dilatação de cálice central ou se já é dilatação de cálice periférico, se tem uma diminuição do parênquima renal, do córtex renal, o aspecto do parênquima, que se é hiperecogênico ou não, isso faz diferença na avaliação dessa função desse rim futuramente. O ureter, se tem dilatação ou não, se tiver uma dilatação de ureter, a gente já não pensa em estenose de Jupe, a gente pensa numa outra doença causando a hidronefrose, como refluxo, como válvula de uretra, e alterações na bexiga, que também falam a favor de não ser como diagnóstico a estenose de Jupe. O oligodrâmino também entra nessa classificação. Lembrando aqui, pelos valores normais, que eles classificam desde o pré-natal até o pós-natal. Então, do pré-natal, dependendo da idade gestacional, qual seria o valor normal, e o pós-natal, o valor normal depois de 48 horas do nascimento, menos de 10 milímetros seria um valor normal para esses bebês com hidronefrose. Então, segundo essa classificação, eles avaliaram, recomendaram, fizeram recomendações a partir de uma avaliação antinatal ou pós-natal, classificando em risco baixo ou risco aumentado no pré-natal ou no pós-natal, risco baixo, intermediário ou elevado. Isso fez com que funcionasse tentasse normatizar e para que esses pacientes tivessem uma forma de classificação que fosse mais uniforme entre vários especialistas. Diante disso, o quadro clínico do paciente, depois que ele nasce, ele depende muito da faixa etária. Então, num neonato, você vai ter um quadro clínico mais frequente, uma massa abdominal palpável, né? O que a gente vê muito quando as hidronefroses importantes. A gente sabe que 50% das massas abdominais palpáveis em crianças com menos de 1 ano são de origem renal, sendo 40% secundárias à estenose de Jupe. Então, aqui tem uma porcentagem grande dessas crianças que têm massa palpável pode ter estenose de Jupe. Já nas crianças maiores, a gente vai ter outras associações. Então, a infecção urinária é muito frequente, ou uma hematúria, que muitas vezes pode estar relacionada a um trauma leve, então, um trauma abdominal leve numa criança, onde ela apresenta essa hematúria, muitas vezes você faz um diagnóstico de uma estenose de Jupe numa criança por essa hematúria. Hipertensão arterial pode acontecer, não é tão frequente, e um quadro que é mais frequente é a dor abdominal nas crianças maiores em 35% dos casos. Esse quadro de dor abdominal, náuseas e vômitos, ele é muito frequente nos casos de estenose de Jupe por um vaso polar anômalo. A obstrução da estenose de Jupe por um vaso polar pode dar um quadro que é recorrente e transitório. Quando a criança ingere muito líquido, a pelve distende, dobra por cima desse vaso polar e faz ter quadro de dor abdominal, náusea e vômito. É a partir do momento que essa pelve esvazia, o quadro melhora. E é muito interessante nesses pacientes que, no momento da dor, no momento do quadro clínico, o ultrassom tem uma hidronefrose importante. Se você repete esse ultrassom num outro momento da criança, ele não tem a mesma dilatação dos rins. Então, esse quadro sempre chama atenção por uma obstrução extrínseca nesses pacientes. Então, o diagnóstico da estenose de Jupe, ele é feito principalmente do ultrassom, com ultrassom, principalmente ultrassom evolutivo. Um único ultrassom não determina o diagnóstico, não determina o tratamento correto para fazer naquele momento. A evolução ultrassonográfica é muito importante para avaliar essas crianças. A cintilografia feita com MAG3, ela vai conseguir avaliar a função renal, o esvaziamento desse rim, mas nas crianças menores, que essa cintilografia nem sempre a gente consegue fazer no nosso meio, porque é mais difícil a gente ter essa substância para poder realizar o exame, não são todos os lugares que tem. Cintilografias com DTPA e DMSA são marcadores que você vai utilizar para ver a função glomerular e a função tubular do rim, para poder avaliar tanto a função
desse rim, como a excreção desse rim. Urografia excretora é um exame que a gente realizava muito no passado, hoje em dia a gente realiza muito pouco, porque a gente tem outras possibilidades. O ultrassom hoje traz muito mais informação e às vezes não é necessário fazer um exame como uma urografia excretora. Além disso, a radiação é muito maior e a gente acaba não precisando mais fazer esse tipo de exame. Hoje em dia a gente tem a uroressonância, que muitas vezes, além da parte funcional do rim, ela consegue avaliar a excreção, a eliminação da urina por esse rim. E dessa forma, você também consegue avaliar na uroressonância qualquer alteração anatômica. Um vaso polar, às vezes, é muito mais fácil de você conseguir ver numa uroressonância. E a tomografia, que também é uma outra possibilidade quando você não dispõe da uroressonância. Quando a gente vai fazer a escolha do melhor método diagnóstico, a gente tem várias coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no custo do lugar que você está trabalhando para ver o que você dispõe de exames para que você possa fazer o diagnóstico dessa criança. E, no caso de pensar no ultrassom, você tem que ter um ultrassonografista experiente também, porque ele é muito dependente do examinador. É importante demais a interpretação dos exames, principalmente os exames da medicina nuclear, que são as cintilografias. É importante o grau de hidratação desse paciente, isso interfere muito no resultado dos exames. Se você tiver um paciente que não está bem hidratado, esse paciente vai ter um resultado alterado e não necessariamente é fidedigno. A função renal é importante. Se você quer avaliar a excreção desse rim num rim que não tem função, você não vai conseguir avaliar a parte excretora desse rim. A repressão vesical interfere também, uma bexiga cheia, uma criança que é retencionista, que segura muito o xixi, você tem que alongar esse exame até conseguir o esvaziamento completo dessa bexiga, porque se a bexiga estiver repleta, ela vai interferir no esvaziamento do ureter e no esvaziamento desse rim também. A posição do paciente é importante, às vezes uma posição em decúbito ventral facilita o esvaziamento do rim, e se a criança tiver refluxo vésico-ureteral, também, porque o refluxo vésico-ureteral ele pode dar uma curva obstrutiva desse rim e não necessariamente esse rim tem obstrução. Se tiver refluxo, essa curva pode vir alterada. No DMSA, que é o estudo renal estático, o que é importante? O diferencial. Se tiver um diferencial acima de 10%, tem que chamar a atenção que esse rim está sofrendo, que esse rim está perdendo função. Então, aqui a gente tem a função diferencial desse rim e a preocupação que ele vai adicionando conforme a diminuição da função desse rim. Então, em menos de 20% de função desse rim, a gente tem que estar muito atento que esse rim está perdendo função, provavelmente secundário a essa obstrução. Já o estudo renal dinâmico, que é o DTPA, ele vai avaliar a função glomerular, onde você vai ver nos exames, nas imagens sequenciais, a eliminação do contraste por esse rim. Então, aqui, os rins contrastados, os dois rins, e a eliminação. A gente observa aqui, numa avaliação aqui, a criança posterior, vê que o rim esquerdo, ele é um rim que está demorando, que não está conseguindo eliminar o contraste. E a gente, nessa imagem maior, a gente consegue observar. O rim direito já esvaziou, o rim esquerdo ainda não esvaziou, e a gente não vê o ureter visível aqui, sugerindo que tem uma dilatação do ureter. Então, provavelmente, esse rim tem uma dificuldade maior de esvaziamento. O que é importante? A bexiga, o ideal é que esse exame seja feito com a fase pós-miccional, com a bexiga vazia, para que não ocorra interferência no esvaziamento desse rim, né? Aqui a gente vê a curva de excreção aqui do rim esquerdo, que é uma curva em platô, enquanto o rim direito, que esvazia direitinho, ele tem essa curva que mostra a eliminação do contraste de forma adequada. Então, o ultrassom acaba sendo o exame que a gente faz com mais rapidez, com mais frequência, mas ele é examinador dependente. E o ultrassom, ele tem que dar várias informações aqui para a gente. Não só o diâmetro antero-posterior da pelve, onde a gente já conversou sobre aquelas medidas importantes do diâmetro, mas como a espessura do córtex, a presença do ureter dilatado, a espessura da parede vesical,
se tem uma uretra posterior dilatada, se tem resíduo pós-miccional elevado. Todos esses parâmetros são importantes no momento de você, primeiro, fazer um diagnóstico de certeza, segundo, avaliar como esse rim está evoluindo, se ele está melhorando ou se ele está piorando do esvaziamento desse esvaziamento renal. Então, se você tem uma criança que nasceu com uma estenose de Jupe, você não sabe se é uma obstrução transitória própria da imaturidade, conforme a criança vai crescendo, ela vai melhorando, o ultrassom de controle, um segundo ultrassom que você vai acompanhar, você já vai avaliar se teve piora do diâmetro anteroposterior da pelve, se está mais dilatado, se o córtex ficou mais fino, menos espesso. Isso fala a favor de um rim que está sendo comprimido pela dilatação. E aí a gente sabe que essa criança pode necessitar de alguma intervenção. Já se você tiver um ureter dilatado, faz suspensar de um outro diagnóstico, e não de uma estenose da junção uretero-piélica. Aqui é um exemplo de um ultrassom evolutivo. Então, uma criança com 7 meses, nesse ultrassom, quando ela estava com 9 meses, e uma dilatação com dilatação de cálices, uma dilatação de pelve, o córtex mantido, já com 11 meses, onde mostra um aumento dessa dilatação, os cálices estão mais dilatados, e a caracterização desse processo evolutivo do ultrassom que mostra que a criança está tendo uma evolução do quadro que, nesse caso, a gente tem que intervir, pensar numa intervenção. Lembrar que a estenose de Jupe pode estar associada com refluxo em 20% dos casos. Esse é um caso de um refluxo vésico-ureteral, onde a gente tem uma pelve enorme, que é desproporcional à dilatação do ureter. Quando a gente tem essa desproporção entre a pelve e o ureter num refluxo, a gente tem que pensar que pode ter uma obstrução, uma estenose de Jupe secundária, que a gente vê bem a dobra do ureter, num ureter tortuoso de refluxivo. Essa dobra do ureter é a causa da obstrução e da drenagem inadequada desse rim. Então, lembrar sempre que pode existir essa associação com refluxo. Então, quando a gente começa a pensar nas opções terapêuticas, a gente tem desde o tratamento conservador, nos casos que estão tendo uma boa evolução do quadro, até as cirurgias, que vão desde cirurgia minimamente invasiva ou aberta, técnicas endurológicas, a videolaparoscopia e hoje a robótica. O tratamento conservador, ele é utilizado no paciente que está assintomático, quando o paciente tem manutenção ou melhora do grau da dilatação, tá? E quando o paciente tem manutenção ou melhora da função renal. A gente tem que lembrar, quando a gente pensa no tratamento conservador, que a dilatação nem sempre significa obstrução. A gente pode ter dilatação sem obstrução. Por quê? Porque às vezes a pelve é complacente, é uma pelve que distende, é uma pelve que dilata, e ela às vezes pode ser mais lenta para esvaziar, e não significa que esse rim está obstruído. Lembrar também que grandes dilatações, às vezes, são menos vulneráveis ao dano renal do que as pelves que apresentam uma pequena capacidade. Por quê? Muitas vezes as pelves de pequena capacidade, elas têm uma pressão muito maior e levam a maior dano renal. Por isso que nem sempre as grandes dilatações são as que lesam mais o rim. Então, a indicação cirúrgica vai ser quando tem dilatações pela Sociedade Fetal de Urologia grau 3 para 4, com diâmetro anteroposterior da pelve acima de 20 milímetros, as curvas obstrutivas com função renal abaixo de 40%, a persistência ou aumento da dilatação, a presença de sintomas, no caso de uma estenose de Jupe por um vaso polar, sintomas recorrentes, pielonefrite, então, um paciente que você está fazendo acompanhamento dessa estenose de Jupe que não está piorando, de repente apresenta um quadro de pielonefrite, passa a ser cirúrgico. A presença de litíase, ou então se você tem uma estenose de Jupe num rim único, esse rim único não dá para ficar apenas fazendo um acompanhamento e com risco de perder esse rim. Então, diante das
dos fatores determinantes, né, da escolha do procedimento, é importante a idade que o paciente está, os métodos diagnósticos, se você tem, por exemplo, uma ressonância que mostra que tem um vaso polar, você já sabe que é uma obstrução por uma estenose de Jupe por vaso polar, uma obstrução extrínseca. Então, você pensa num método terapêutico diferente. O equipamento e o material disponível que você tem, se você tem endoscópio, se você tem aparelho de vídeo para poder fazer um tratamento videolaparoscópico. E a experiência também da equipe cirúrgica. Não adianta ter todos os métodos, mas não ter experiência no método. Então, é importante ter experiência. Então, aqui a gente vê uma pelve dilatada, aqui o ureter, aqui a Jupe está reparada, essa dilatação no ultrassom. Aqui é uma urografia excretora que se fazia antigamente, só coloquei para ilustrar uma pelve bem dilatada, os cálices aqui visíveis nessa dilatação. E aqui a gente vê que não aparece o ureter para baixo, então esse rim bem obstruído. Lembrar que a equipe cirúrgica tem que estar treinada, a anestesia tem que ser por equipe capacitada, o instrumental cirúrgico tem que ser adequado e delicado, a gente está mexendo com estruturas muito delicadas, então precisa de um material cirúrgico delicado e adequado. A lupa cirúrgica, onde aumenta 2,5 até 3,5 vezes, isso vai dar uma qualidade na sua sutura da sua anastomose muito maior. Isso a gente vê aqui nessa equipe, todos com lupa operando. Até quem estava como segundo auxiliar está com a lupa também em campo. A presença, a colocação de sondas, de drenos, derivações internas, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, depende da experiência de cada cirurgião e a decisão de cada cirurgião. Na cirurgia, então, convencional, o acesso cirúrgico pode ser ou por uma incisão de uma lombotomia posterior, como a gente pode ver aqui, utilizada mais em neonatos, a lombotomia clássica, que aqui a gente vê a abertura de vários planos na lombotomia clássica, que na criança maior ou adolescente, numa cirurgia aberta, é utilizada. E o acesso anterior, aqui um acesso anterolateral, realizado nessa região aqui, anterolateral do bebê. E os casos de rim pélvico, a gente pode fazer uma abordagem por uma incisão de Gibson ou Fanny-Steele, que são nessa região aqui e nessa região aqui. Então, essas são as possibilidades numa cirurgia convencional. Mesmo a cirurgia convencional, ela pode ser minimamente invasiva, ela pode ser simplificada. Aí é o questionamento, se vale a pena fazer uma videolaparoscopia num lactente, numa criança pequena, onde a incisão é muito pequena, 2 centímetros de incisão, você tem acesso, aqui a pelve, aqui a Jupe, o local da obstrução está aqui, você consegue fazer a cirurgia por esse acesso e a criança tem alta no dia seguinte. Às vezes, esse autor, ele dava alta até, o Eduardo Ruiz dava alta até com 24 horas, menos de 24 horas de cirurgia. Então, qual que é a validade na escolha? Por isso que a idade aqui da criança e o caso é importante na definição do modo de tratamento, da escolha da técnica cirúrgica. Esse é um caso de acesso posterior, aqui a gente vê a coluna, está com marcação para ilustrar. Aqui o acesso posterior da lombotomia, e a pelve com ureter. Aquele ureter que por presença de pregas ureterais fetais que causou obstrução. Aqui a gente vê bem. Independente do acesso cirúrgico, a técnica cirúrgica que é mais utilizada é a pieloplastia desmembrada, a técnica descrita por Anderson Heinz em 1963. Onde é retirada essa área estenótica, então o ureter aqui é espatulado e é ressecado aqui uma porção da pelve dilatada e é feita uma anastomose ampla desse ureter com essa pelve para que tenha uma drenagem satisfatória. Outras possibilidades técnicas também, a técnica de Foley, ela é utilizada quando você tem uma implantação alta do ureter, ela não é uma técnica não desmembrada,
Então, numa implantação alta do ureter, ou desmembra, ou se for pensar numa técnica não desmembrada, a técnica de follow é utilizada nessas situações. Então, você transforma uma implantação alta numa forma de funil da pelve com ureter, que vai ter um esvaziamento mais adequado. A pieloplastia não desmembrada, descrita por Culp e Scardino em 1951, ela é uma técnica utilizada quando você tem estenoses longas do ureter. Então, quando você está diante de uma estenose longa do ureter, onde você não consegue fazer uma anastomose sem tensão aqui, uma possibilidade é rodar como se fosse um retalho dessa pelve e anastomosar com o ureter, fazendo com que aumente o calibre desse ureter. Então, é outra possibilidade também. Essas outras técnicas são menos utilizadas do que a desmembrada. A desmembrada é a mais utilizada por todos. Algumas vezes você está diante de uma situação onde a dilatação é maior intrarrenal e você não tem espaço para fazer uma anastomose aqui nessa pelve. E aqui é o local da estenose da junção. Então, nessas situações, você precisa, às vezes, fazer uma anastomose com cálice renal. Então, aqui, uma ureterocalicostomia. São casos de exceção, mas é importante saber como é feito, de saber essa técnica por uma situação que você se vê diante de uma situação dessa, você saber utilizar no momento que é mais adequado. Então, num bebê lactente e precisa fazer uma pieloplastia simultânea bilateral, muitas vezes uma estenose de Jupe bilateral, que você tem que fazer uma abordagem, o acesso posterior é bem utilizado. E aqui a colocação do duplo J, que é um catéter de derivação interna, que é colocado dentro da pelve, passa pela anastomose e vai até a bexiga. Esse catéter vai ajudar na drenagem desse rim, enquanto o paciente estiver no pós-operatório. Aqui esses drenos são deixados próximo à anastomose, na loja renal, porque se tiver algum vazamento de urina por esses pontos da anastomose, você consegue ter essa drenagem e não fica acumulado nesse espaço perirenal. Em relação à drenagem, existem várias formas de drenagem, isso depende de cada cirurgião, é escolha de cada cirurgião, desde as nefrostomias, deixar uma sonda que fica dentro do cálice renal e passando pelo cálice dentro da pelve renal para que tenha uma drenagem da urina e não tenha tanta urina passando pelo local da anastomose. Lembrar que a anastomose vai ter um edema no pós-operatório e às vezes ela não tem uma drenagem tão adequada. Então, a nefrostomia teria essa função de ajudar a não dilatar esse rim enquanto estiver tendo a melhora do edema da anastomose. Existe o catéter do duplo J, esse catéter, essa ponta fica dentro do rim, essa ponta dentro da bexiga, e esse catéter passa transanastomótico, que é o mais utilizado. A desvantagem é que você vai precisar fazer um procedimento depois para tirar esse duplo J, que entra com uma cistoscopia, pega o catéter para retirar esse catéter, então é uma limitação nos serviços que não tem cistoscópio para se fazer isso. E esse catéter é um catéter de Sally, Pipi Sally, que descreveu, que possibilitou a utilização desse catéter. É um catéter que passa transanastomótico, essa região fica dentro da pelve renal e ele passa pelo cálice como se fosse uma nefrostomia, ele sai pela pele. Então, a vantagem é que você não vai precisar anestesiar a criança depois para tirar esse catéter por cistoscopia. Depois que você tem o tempo de drenagem dessa anastomose, estiver bem drenado, e muitas vezes você pode até fazer um exame contrastado através dele para ver se está drenando bem para baixo essa urina, passando bem pela anastomose, e aí você pode retirar esse catéter sem necessitar de um procedimento anestésico a mais. Quando a gente fala da cirurgia minimamente invasiva, a gente sabe que ela foi popularizada nas últimas décadas. Então, em 1993, foi o primeiro caso de uma pieloplastia videolaparoscópica. Em 95, primeiro caso na população pediátrica. Em 2002, a primeira série de pieloplastias robóticas.
Então, quando o objetivo da pieloplastia laparoscópica é você ter, além da estética, não ter a incisão cirúrgica, ter também uma melhor recuperação para essa criança, em termos de pós-operatório, menos tempo de dor no pós-operatório, porque não tem uma incisão, são orifícios, né? Menos tempo de internação hospitalar. Então, aqui a localização, o posicionamento dos trocartes, a ótica umbilical, o posicionamento das pinças para trabalhar nessa pelve renal. Aqui a gente vê um catéter transureteral através da anastomose sendo exteriorizado aqui. Peters foi um dos pioneiros em 1995, Tan em 99 também fazia muito das pieloplastias. Em relação à pieloplastia robótica, a gente tem a limitação do instrumental, né, para a criança. Aqui a gente vê os braços do robô, né, as pinças utilizadas, são pinças de um calibre maior, o que vai limitar muito em que criança você vai conseguir utilizar esse tipo de abordagem, porque crianças pequenas não vale a pena, você ao invés de ganhar uma incisão, você ganha várias incisões de tamanho maior, talvez numa criança maior, aí já vale a pena. Com o tempo, talvez com a diminuição dos instrumentos, né, cirúrgicos, pode ser mais utilizado em crianças, ainda a gente tem essa limitação nas crianças menores. Peters, em 2002, foi quem mais utilizou. Qual que é a vantagem do robô? Esse movimento da pinça do robô é um movimento com uma maior facilidade, um movimento amplo, o que dá uma maior facilidade técnica pela maior mobilidade dos instrumentos. E a desvantagem do robô é que tem um custo elevado, né? Então, aqui, todo esse procedimento, a técnica da pieloplastia, que é delicada, no robô, você tem essa delicadeza nas pinças e nos movimentos, e facilita a anastomose. O que é mais grosseiro é o tamanho das pinças, mas a delicadeza dos movimentos você consegue ter no robô. Então, aqui a gente tem exemplos de como é feito a abertura da pelve, espatulando o ureter e ressecando essa pelve. Aqui a anastomose, né? O movimento do robô aqui, essa sutura feita pelo robô é muito mais facilitada pela movimentação do instrumental, do braço do robô. Bom, outra forma de tratamento é quando você tem a transposição, fazer a transposição dos vasos polares, no caso de uma estenose de Jupe por vaso polar. Aqui a gente tem um exemplo, uma cirurgia aberta, onde se deparou com uma pelve, aqui o ureter, e um vaso polar que estava bem aqui em cima, nessa localização. Nessa fase da cirurgia, esse vaso já tinha sido dissecado. Como que é a técnica de transposição dos vasos polares? Quando você tem um diagnóstico pré-cirúrgico de que é uma obstrução para o vaso polar, uma das escolhas é fazer a pieloplastia por laparoscopia e fazer uma técnica não desmembrada. Essa transposição dos vasos polares. Ela foi primeiramente descrita por Hellstrom em 1949, depois Meng em 2003 e Goodboll em 2006, eles utilizaram e lançaram as suas séries com bons resultados. Então, esse vaso, ele é dissecado e ele feito pontos na pelve, colocado na região anterior da pelve e suturado de forma que ele não fique compressivo, né? Para que ele não desça e se localize novamente onde ele estava na junção uretero-piélica. Então, é uma transposição desses vasos. Aqui, o vaso sendo dissecado e trazido para cima, aqui os pontos que são dados na pelve, para segurar o vaso nessa posição, para que ele não fique mais na localização da junção uretero-piélica, onde ele estava causando obstrução. Aqui quando a gente vai fazer o diagnóstico, um exemplo de um vaso polar. Nesse exame de tomografia, a gente vê que tem uma retificação
na pelve inferior, isso fala a favor de um vaso polar e que ajuda na definição do tratamento cirúrgico. Então, a técnica do Hellstrom, videolaparoscópica, ela foi descrita por vários autores, os resultados. O que se questiona é se tem associado a esse vaso polar uma obstrução intrínseca também. Por quê? Porque a obstrução intrínseca é muito importante ser avaliada na hora do momento do procedimento, pois o Hellstrom não funciona quando existe uma obstrução intrínseca. Você tem que desmembrar essa pelve se tiver uma obstrução intrínseca. E muitas vezes, esse erro de diagnóstico, se é só uma obstrução extrínseca ou se tem também uma obstrução intrínseca, pode fazer com que esses casos não tenham uma boa evolução. Então, Leclerc, em 2009, ele descreveu 36 crianças operadas pela técnica, um tempo de segmento curto, de 20 meses, observou 94% de sucesso. Madec, em 2019, bem recente, 33 pacientes com tempo de segmento de 5,6 anos, quer dizer, um tempo de segmento mais longo, e ele viu caso de dor esporádica em 3 casos. Miranda, para tentar, em 2015, para tentar tirar essa dúvida, se tem obstrução intrínseca ou não, ele sugeriu fazer o teste de Whittaker no intraoperatório, que é um teste que é feito com medida de pressão da pelve. Então, faz a medida de pressão, transpõe o vaso e faz a medida de pressão novamente. Se essa pressão cai na pelve, significa que essa pelve foi descomprimida e o tratamento foi efetivo. Pollock, em 2019, ele já refere que a observação intraoperatória é extremamente importante para definir se você conseguiu ou não provocar um bom esvaziamento da pelve depois de retirar o vaso daquela posição. Aqui a gente tem um exemplo intraoperatório, a gente tem um vaso polar que estava nessa posição e aqui já foi após a dissecção e trazido para cima, na região da pelve. Aqui a gente consegue avaliar o esvaziamento da pelve no momento que a gente mexe aqui no vaso polar. Aqui, observando então esse esvaziamento da pelve adequado, depois do vaso ser transposto, a gente consegue então fazer a técnica aqui já com os pontos dados, o vaso colocado na posição anterior da pelve e esse ureter enchendo, esvaziando de forma adequada. Bom, esse outro autor, ele observando nas cirurgias, ele viu que tinham, o Schneider, né, em 2013, ele viu que tinham 3 tipos de forma de apresentação desse vaso polar. Um vaso na posição anterior da pelve, outro bem em cima da jupe, e outro que causava, então, essa dobra da pelve por cima do vaso. Como a gente vê aqui, essa dobra da pelve, o ureter dobrado e o vaso passando bem aqui. Ele acredita que a forma que se beneficia mais se beneficia com a técnica de transposição de vaso polar é o tipo 3. Isso foi observação desse autor. Falando um pouquinho de cirurgia endourológica, né, para o tratamento de jupe. Essa técnica é utilizada ainda em poucos serviços, ela pode ser retrógrada ou anterógrada. Retrógrada quando a gente faz por via cistoscópica e anterógrada por cima, pelo rim. A seleção de pacientes para essa técnica é muito importante. Lembrar que as hidronefroses volumosas e quando tiver vaso polar, vai ter menos taxa de sucesso com essa técnica. Então, é importante a imagem pré-operatória para definir se vai ter resultado satisfatório ou não com a técnica endurológica. Ela é contraindicada quando tiver segmentos estenóticos longos, superiores a 1,5 centímetro, em função renal ruim. Então, ela depende de exames de imagem mais específicos para definir a extensão da estenose, no caso, uma uroressonância, para talvez definir a extensão dessa estenose, para ver se a técnica vai ser adequada. A utilização do Omnium Laser para
a incisar a região da estenose, e também a utilização de dilatação com balão, onde a gente vê uma taxa de sucesso de 66%. É uma técnica minimamente invasiva. Esse artigo aqui é de Madrid, foi o início da experiência deles com essa técnica. Hoje em dia eles têm muito mais casos, são 7 crianças aqui, uma média de idade de 61 meses, eles tinham casos que tinham feito já cirurgia prévia, e fizeram uma endopielotomia percutânea, dilataram com o balão, e no momento da dilatação eles já faziam a incisão. Esse Accusize é um balão específico que, colocado por uma técnica endourológica, você entra com o balão, dilata a região da jupe e já faz a incisão aqui com essa... Ele tem uma lâmina já que faz a incisão. Então, a nossa experiência no Darcy Vargas com as pieloplastias laparoscópicas, a gente tem um levantamento de 2015, a gente tinha 24 crianças, 25 pieloplastias laparoscópicas, uma delas foi operada bilateral, de 3 a 15 anos de idade, tempo médio cirúrgico de 4 horas, e esses casos apresentaram uma boa evolução. A técnica de desmembrada foi em 18 casos, Hellstrom em 6 casos, e a técnica de Foley em 1 caso. Essas crianças tiveram tempo médio de analgésico 3 dias e tempo médio de internação 4 dias. Mais recentemente, em 2019, no ano passado, fizemos um levantamento das pieloplastias por transposição de vasos polares. Foi uma experiência de médio prazo. Então, eram 464 pacientes com estenose de Jupe. Desses, apenas 363 pacientes foram estudados. Tratamento conservador em 123 casos, 240 casos operados. Pieloplastia desmembrada em 187, laparoscópica em 20, e outros procedimentos, outras técnicas de pieloplastia em 19 casos. 14 casos foram submetidos à técnica de Hellstrom, com transposição de vasos polares. Desses, 4 foram abertos, porque tinha sido indicada uma cirurgia aberta, e 10 por videolaparoscopia. Dos nossos pacientes, dos 14 casos, todos eles evoluíram com diminuição da dilatação do rim, de 3,5 centímetros de diâmetro anteroposterior da pelve para 1,8 centímetros. E a média foi de 9 anos, sexo masculino, lado esquerdo, a queixa era dor abdominal, hematúria e infecção urinária. O acompanhamento desses pacientes foi por 4,7 anos, então foi um acompanhamento a médio prazo, e um caso só precisou de reoperação, porque foi um achado de fibrose com aderências, fazendo um kink, fazendo uma dobra do ureter nessa região. Então, aqui é um exemplo de um caso nosso, pré-operatório, essa dilatação importante, provavelmente no momento da dor, e aqui o pós-operatório da cirurgia com transposição de vaso polar. Então, aqui a gente vê a dilatação importante aqui, e aqui a dilatação mínima que esse paciente ficou no pós-operatório. Então, as complicações das pieloplastias são obstrução, fístulas. As fístulas geralmente são autolimitadas, elas diminuem com o tempo, desde que esse rim esteja bem drenado. Infecção urinária, perda da função renal, lesão ureteral e obstrução ureteral. E o que a gente sabe? Que nas pieloplastias laparoscópicas, você pode ter essa incidência de complicações intraoperatórias e pós-operatórias, e pode ter também risco de uma estenose de Jupe recorrente, 4,8%. O que a gente busca diante de uma estenose de junção ureteropiélica? Primeiro, fazer um diagnóstico preciso. Segundo, você escolher a forma ideal de fazer um diagnóstico que não deixe dúvidas em relação ao melhor tratamento dessa criança.